Estamos aqui novamente com o programa Charme e Poder. Agradecer a companhia de todos vocês e todas vocês ao longo desses programas. Estou aqui eu, professora Mazé, vereadora, e mais as minhas colegas de Legislativo e de programa. E vamos aí. Uma vez aqui, né? É um prazer estar aqui com todo mundo. Muito obrigada por estar acompanhando nossos programas. E muita novidade vem por aí, né, Andréia? Com certeza. E, assim, mais uma vez, um excelente dia, um ótimo final de semana, né? Assim, para todos. Enfim, e não se esqueça, hein? Não esqueça aqui embaixo, aqui, ó, na telinha. Que vai daqui a pouco já mostrar Mostra o nosso e-mail para mandar sugestões. Mande, porque é muito interessante. Mas a bola é sua. Bola. Obrigada. Então, uma das marcas dos nossos programas é trazer assuntos polêmicos, trazer informações importantes, conceitos de vida, de sociedade. E uma questão que está muito em voga, polemizando, é o problema da inclusão. Na educação ela aparece de uma forma, a inclusão das crianças e jovens com deficiência, deficiência intelectual, deficiência física, auditiva, visual. Agora essas crianças e jovens em algum momento virão adultos. E aí nós temos a dificuldade do mercado de trabalho. Como é que há essa inclusão? Mas aí um detalhe, né? Parece, não sei se eu estou errada, qualquer coisa me corrija, por favor, você, melhor do que nunca. Isso, por escrito, é uma beleza, mas na prática... Exatamente. Não funciona. Estou errada, mesmo. Clemente? E é para falar sobre isso, essa importância de pôr na prática o que está no papel, o que está na lei, que nós estamos com o Carlos Clemente, tá? Que é um entusiasta das questões de inclusão, o Carlos Clemente, né? Clemente. Vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Osasco e região, foi vereador na legislatura de 2001 a 2004. Junto contigo. Isso, junto comigo, junto com a minha mãe. A vereadora Terezinha Gaspar, mãe da Karen. Acho que é de família, né? Bom, e tem o pai também. E o Clemente, já naquele momento, deu alguns pontapés iniciais e agora o jogo tem muitos jogadores e tal. Então, muito bem-vindo, por favor. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui hoje. Eu venho aqui várias vezes no estúdio aqui da TV Osasco, mas pela primeira vez, assim, com a presença de mulheres e mulheres no poder, né? Mulheres legislando na cidade, então eu fico muito contente. Lembro que lá na Câmara, nós apresentamos um projeto de acessibilidade arquitetônica no município de Osasco, para espaços públicos e prédios públicos, e que teve um apoio importante da sua mãe e de você. Naquela época, eu lembro, foi muito bacana, né, no ano de 2001. Mas os debates estão mudando, né? A gente saiu da discussão de pensar acessibilidade arquitetônica, ter assim, a cidade acessível, as calçadas acessíveis, os prédios, né, acessíveis de forma arquitetônica para as pessoas circularem, quer seja tenham cadeira de rodas, quer seja mães ou pais carregando seus bebês. A gente pensa muito mais do que isso hoje, né, ter ônibus, transporte que possam assim, levar as pessoas independente da sua forma de locomoção, né, ter espaços onde possam ser respeitadas as pessoas que procuram ali, por exemplo, que tem uma deficiência auditiva, que precisa ter pessoas que consigam compreender e entender essas pessoas, né, ou uma deficiência visual. Mas acho que nós avançamos muito mais do que isso, o debate social hoje, que é garantir o direito ao trabalho das pessoas. Porque qualquer pessoa no Brasil inteiro ou em Osasco, qualquer pessoa quer ter o direito de poder trabalhar, de poder tocar sua vida, de poder levar seus sonhos para frente, né, com o seu próprio suor do trabalho ou o seu próprio suor sendo um empreendedor, um empresário, coisa e assim. E não pode ser
a cor da pele, o sexo, a idade, ou ter uma deficiência ou não, que pode barrar o sonho das pessoas. E nós estamos, nesse momento, discutindo isso hoje ao nível de Brasil. Clemente, pelo que você falou e pelo que nós mesmas lá na Câmara percebemos, toda primeira ação, deliberada ou não, deliberadamente ou não, implica as demais. Sim. O Clemente acabou de dizer que era acessibilidade arquitetônica, que era calçada reduzida, né? Que todas nós vemos. Às vezes a gente vê carros parados. Inclusive, né, só... Lógico. Você, Karen, fez um projeto que foi vetado, né? Da vaga para gestante, né? Porque óbvio. é tão difícil, né, respeitar isso. Mas sabe uma coisa que você consegue perceber? Que até eu acho que a cabeça das pessoas estão mudando, né? Precisa realmente de um primeiro passo, igual o do Clemente, para que a cabeça das pessoas comecem a mudar. Então você percebe que antigos prédios, antigos polos municipais, polos estaduais, não tinham acessibilidade nenhuma. Tudo que é construído novo já é pensado, sim, nesse formato de acessibilidade. Escola, creche, tudo, há uma né? legislação agora para isso, né? Muito embora a gente possa retomar a questão com certeza, depois, né? Porque ontem, só para complementar, eu atendi uma cadeirante na Câmara e sabemos que lá não temos como eles subirem até o gabinete, não tem acessibilidade. E esperamos que com a nossa nova Câmara, que vai ser construída em breve, com certeza, né? Teremos todas essas acessibilidades para que as pessoas possam estar... Eu tenho a impressão, André, que agora é uma questão de legislação. O Habite-se só deve sair com isso. Então, eu tenho a impressão. Aliás, existe lei. Existem leis, né? Eu vou aqui até fazer a defesa do marido da Andréia, do Oswaldo, quando foi presidente lá na Câmara. Quando ele foi presidente lá na Câmara, ele tentou colocar um elevador lá, para fazer acessibilidade, mas não sei se é por conta da locação do prédio, porque é onde uma parte é locada e a outra é própria. E a estrutura não aguentava, então ele não conseguiu colocar o elevador lá. Isso. Nós vamos fazer uma paradinha muito rápida, vamos retornar, porque o que o Clemente vai nos falar são leis. E as leis só são aplicadas se nós cobramos essa aplicação. Então, como diz a Andréa, não saia daí que nós voltamos já já. Então, retornando o programa Charme e Poder, vereadora Karen Gaspar, vereadora Andréa Capriotti, eu, professora Mazé, e o nosso convidado, Carlos Clemente, o Clemente. Clemente, eu já queria passar a bola, o gol, tudo para você com duas questões. Primeira questão da legislação. É uma legislação de quase 25 anos, tá? E depois, que eu acho que decorre o lançamento deste livro, tá? Que me parece ser muitíssimo importante, né? Vamos já utilizá-lo. Então, fala da lei. Sim. A lei, a lei. Estou falando com os advogados. E é interessante, o Brasil é um país que é um dos países que tem boas leis para garantir o trabalho para as pessoas com deficiência. No papel, boas leis. Né? Tem a chamada lei de cotas, que é a principal ação afirmativa que a gente tem hoje no Brasil para a inclusão de trabalhadores com deficiência. Que a lei de cotas é uma lei que obriga as empresas, a partir de 100 funcionários, terem em seus quadros 2 a 5% de trabalhadores com deficiência, dependendo do tamanho da empresa. E no serviço público, qualquer contratação, isso começou a partir de 99, qualquer concurso público precisaria reservar 5% das vagas para as pessoas estarem trabalhando. Bem, passou-se 24 anos da lei. Vamos olhar o que está acontecendo hoje no país. Nós temos, no total de trabalhadores com carteira registrada no país, em torno de 48 milhões de pessoas. Quando a gente olha do lado das pessoas com deficiência, apenas 357 mil. Menos de 1% das pessoas que trabalham no Brasil
né, são trabalhadores com deficiência com carteira registrada. Na verdade, 0,7%. E a gente pega em qualquer estado brasileiro, não atinge 1%. Numa população... Não atinge 1%? Não atinge 1% em qualquer estado brasileiro. Só para fazer uma comparação, deve ter alguma pesquisa. Qual é a porcentagem de pessoas com deficiência em idade para entrar no mercado de trabalho? Segundo o IBGE, nós temos de trabalho formal. Trabalho formal, Porque isso. no trabalho, o IBGE identificou mais de 20 milhões de pessoas trabalhando. Em idade de trabalhar, de 15 a 64 anos, nós temos mais de 30 milhões de pessoas com deficiência. 30 milhões de pessoas em idade de trabalho e quanto? 357 mil. Mas trabalhando, Brincou, né? o IBGE encontrou, no último censo demográfico, encontrou mais de 20 milhões e 200 mil pessoas fazendo algum trabalho. Mesmo assim. Agora, na idade do trabalho formal, porque o IBGE olha a partir de 10 anos de idade, de 15 a 64 anos, que pode trabalhar com carteira registrada, 18 milhões e 700 mil pessoas. Então, veja, nós temos no país 18 milhões e 700 mil pessoas com deficiência que estão fazendo alguma atividade. Quase 13 milhões dessas pessoas estão fazendo atividade como trabalhadores, né? A maioria absoluta sem registro em carteira. 13 mil. Tem mais de 9 milhões de pessoas com deficiências severas no país, nessa mesma faixa de idade. Deficiência severa é assim, deficiência auditiva, é a pessoa que não escuta nada, a pessoa é surda, ou a pessoa tem muita dificuldade de ouvir, não é? Então, ou uma pessoa que na deficiência visual, a pessoa que é cega totalmente, ou a pessoa que tem baixa visão e com muita dificuldade de enxergar. Não é só usar óculos, tá? Ou uma pessoa, no caso, uma pessoa com deficiência física, né? Que, por exemplo, não consegue se locomover totalmente ou consegue através de muletas ou em cadeira de rodas. Então, pegando só esses casos e as pessoas com deficiência intelectual que não tem separação. Pegando só esses casos de chamado deficiências severas, nós temos 9 milhões e 300 mil pessoas no país. Ora, com isso, o argumento de que não tem gente para ocupar as vagas não existe, porque as pessoas estão aí e tem apenas 357 mil trabalhando com carteira registrada. E é tudo isso que você coloca nesse livro? Esse é um ponto. E esses argumentozinhos aí para enrolar a lei? Não, então assim, são os argumentos que estão presentes na sociedade, né? Então o problema que nós estamos enfrentando não é o fiscal do trabalho, aquele fiscal maroto, aquele que não quer trabalhar, ou o ministério inoperante. Eu não estou falando disso. Não estou falando, por exemplo, da lei, do empresário. Aí eu até, assim, peço desculpa de estar me intrometendo, porque realmente para a gente conseguir ter a aplicabilidade da lei nesses casos da empresa, para que as empresas cumpram isso, a gente precisa do fiscal do trabalho, do Ministério Público, né? Sim, então... sim, exato, mas não estou falando estou falando da sociedade, porque o livro nós abordamos a sociedade e eles. Abordamos nós, como a imprensa trata. Desculpa, cortando mais uma vez. Então, isso, pelo que nós estamos observando na sua fala, é a sociedade em si que gera o preconceito também? O preconceito ele é socializado. A gente vai crescendo na sociedade, desde pequeno, aprendendo a ser preconceituoso ou não com outras pessoas. A gente pode aprender a ser preconceituoso por deficiência, por cor da pele, por sexo, etc., como então é aprendido, pode ser desconstruído. Tá? Então Demora. A ideia do livro é para Demora, desconstrução, mas... por quê? Porque, vamos ver, então são 4 argumentos que a gente trabalha. Né? E depois nós vamos mostrar a sociedade como um todo. O primeiro, tem gente ou não para ocupar as vagas da lei? Tem. Se eu olhar só pelo lado da deficiência severa, caberia, quanto cabe na lei de cotas no país? 1 milhão e 50 mil pessoas, estou arredondando para cima. 1 milhão e 50 mil pessoas caberia se a lei for cumprida plenamente. Ora, se eu tenho 9 milhões de pessoas, mais de 9 milhões de pessoas, cabe 9 leis de cotas só entre deficiência severa. Se eu olhar pelo lado da deficiência como um todo, caberia quase 18 leis de cotas entre as pessoas com deficiência e idade de trabalhar.
Agora, então o argumento de que não tem gente cai por terra. Um segundo argumento, que é muito frequente, que é o argumento da falta de escolaridade, a capacitação profissional. Tá? Então, esse argumento também caiu por terra no estudo que fizemos, porque tem no Brasil 10.200.000 pessoas com deficiência nessa faixa de idade, 15 a 64 anos, que têm ensino médio ou superior completo. Com faculdade concluída é 2.800.000. Só com ensino médio, 7,5 milhões. Bom, então só um pouquinho. Como nós temos que obedecer a ele falou de 4 argumentos, já mencionou 2, daqui a pouquinho volta e ele continua para matar a nossa curiosidade e nos dar instrumentos para poder defender a cota. Bom, então voltando, o programa Charme e Poder, neste caso é o poder das pessoas em ter direito ao trabalho, com a vereadora Karen Gaspar, vereadora Andréa Capriotti e o nosso convidado, o Clemente, que mencionou 4 itens com relação à aplicabilidade da lei de cota. Mencionou 2 deles, que há sim pessoas para ocupar os postos de trabalho, que há sim a escolaridade necessária para isso. Estamos curiosas. Os outros 2. Não, mas no segundo, então eu tenho 10.200.000 pessoas já identificadas no IBGE, e quantos estão trabalhando com carteira registrada? 270.000 pessoas. Quer dizer, tem 10 milhões de pessoas, só 270.000 com carteira registrada. Tem 10 milhões de pessoas invisíveis pela sua escolaridade. Porque quando se olha a pessoa com deficiência, se quer olhar gente sem escolaridade, gente que, vamos dizer, vai ser um peso para a sociedade. É isso que está querendo se passar, que nós estamos enfrentando. Assim, é óbvio que não é todos os lugares que tem essa acessibilidade da pessoa poder entrar e se locomover, né? Então, eu acredito que também é um pouco de falta de interesse, vamos dizer... Da cobrança. Olha, naquela escola precisa ter isso, isso, isso. Então, ou seja, cobrar mais, né? Já que nós temos a lei em mãos, pronta, fazer ela valer. E fazer ela acontecer. Acontecer mesmo, não só no papel. É verdade. É verdade. Que é uma coisa interessante, gente. Quando a gente olha pessoas com deficiência, se tem uma ideia, é plantado na sociedade, no imaginário popular, que as pessoas, todas as pessoas com deficiência nasceram com ela. Lá na Roma Antiga, eles resolviam o problema. Na Roma Antiga, 400 anos antes de Cristo. Nascia, dava o direito do quem tinha o pátrio poder, matar no nascimento. Não é? Só que, se a gente trazer por dias de hoje, matar no nascimento não resolve o problema. Porque menos de 1% das pessoas ao nascer nascem com alguma deficiência. 99% ou mais vai ficar com deficiência ao longo da vida, na infância, na juventude, na fase adulta, pelo dia a dia da vida, pelos vales. Então, há um grande problema que hoje, quem não tem nenhuma deficiência, amanhã poderá tê-la. E a sociedade está percebendo isso, tá? Por isso até essa quantidade de pessoas com essa formação. Né? Puxa, 10 milhões? Não, por quê? Porque as pessoas ficaram. E a maioria ficou com deficiência já formado. Passou pelos cursos de formação na condição de não deficiente. E é o que o estudo que o censo demográfico brasileiro tem demonstrado para o Brasil e aqui para Osasco. Então, Clemente, deixa eu aproveitar isso, porque assim, quando eu fui na Secretaria de Educação, nós desenvolvemos um trabalho para a inclusão dos adultos, notadamente com deficiência visual, auditiva. Né? Você uma coisa e falei outra. Auditiva. E nós perdemos, na época, 20 postos de trabalho, porque não havia alfabetização, por absoluto preconceito. Bom, aí a gente botou a mão na massa e falou, o seguinte, vai alfabetizar, tal. Bom, enfim, fizemos, né? E eu me lembro que, à época, havia uma discussão de que as empresas preferiam, Karen, contratar ex-acidentados de trabalho, que tinham algum tipo de deficiência,
a contratar o deficiência, esse 1%. Sim. Isso daí já foi equacionado, ainda tem essa espertezazinha, como é que é Não, isso? ao nascer é 1%, depois Isso. as pessoas vão ficando, Sim. acidentes, diversão, os mais variados, faz parte da vida Sim, isso, sim, né? lógico. Uma violência urbana, um acidente de trânsito, faz parte da vida que a gente tem que trabalhar pela prevenção. A distribuição das deficiências hoje em relação a trabalho formal, Brasil ou Osasco não muda muito, a região, quase metade das vagas ocupadas no trabalho formal são pessoas com deficiência física. Cerca de 25% das vagas, pessoas com deficiência auditiva. Em terceiro lugar, hoje vem as pessoas reabilitadas que estavam trabalhando e a deficiência ocorreu no trabalho. Aqui na região está em 10% a 11%, a média brasileira é essa. Há alguns estados que é um escândalo isso, porque só entra na lei de cotas, na verdade, esses acidentados produzidos pelas empresas. Mas na média... ponto para ponto. Sim, mas na média brasileira, hoje nós estamos entre 10% e 11%, dependendo do ano, mas na nossa região aqui, em torno de 11%. Depois vem pessoas com deficiência visual, né, já com em torno de 7%, um pouco menos, tá? Mas não as pessoas totalmente cegas, que aí é uma outra luta, que é pessoas com baixa visão, né, não pessoas totalmente cegas, e nós temos exemplos fantásticos em Osasco, Giovana, que de repente que todos conhecem, né, que é um exemplo... Na escola foi muito difícil ela conseguir se ingressar na escola. Eu estudei com ela aqui no Colégio Misericórdia. E a mãe dela, sempre que ela me encontra, ela fala, porque não faz tanto tempo assim, né? Na verdade, a lei ainda era nova, né? Então, A lei tem 24 anos. Tem 24 anos. Então foi muito difícil o ingresso dela para a alfabetização dela. E uma moça que faz né? vai na USP, Faculdade, fantástica. E ela, quando a gente conversa, ela vê com tristeza que pessoas cegas têm pouquíssimas oportunidades de trabalho com carteiras registradas. Mas ela, para mim, é um exemplo de superação fantástico e que me ajudou muito nisso. E passou, então, deficiência auditiva, deficiência visual com em torno de 7% no país. E depois, então, nós temos deficiência intelectual, né, que são... O pessoal chamava de pessoas com deficiências mentais, hoje é intelectual. Tá? E pessoas com com 2 ou mais deficiências, que são traços de participação. Essa é a distribuição no mercado formal com carteira assinada, quer seja na região de Osasco. Muita coisa para se falar, né? muita coisa. Clemente, só Lógico, faz favor. Oi. Eu observei aqui no livro que tem, olha que triste, é lamentável, né? Alguns juízes e alguns julgamentos relativos a essas cotas que são ignorados, né? Que tipo, passa-se e finge que não está vendo, né, que existe. Eu vou estar na semana... É lamentável isso, hein, Karen? Aplicabilidade da lei. Aplicabilidade. Entendi. Eu vou estar mostrando para juízes nos próximos dias, numa palestra para eles em Curitiba, juízes e procuradores do Ministério Público do Trabalho, como, dentro do judiciário, o preconceito se manifesta em sentenças e acordos. Então, vamos fazer o convite? Vamos, Em isso. Osasco? Muito bem, Hein? exatamente. Vamos. Muito bem. E aí? Ótimo. Porque... Clemente, nós já estamos com um pouquinho de tempo. O que é que as pessoas que nos acompanham necessitam saber sobre o livro, sobre a lei de cotas, sobre onde recorrer? Como adquirir o livro E também, como né? Como adquirir, adquirir o Ok. livro, exatamente. Então, para a gente encerrar aí com chave de ouro. O livro, na verdade, ele mostra 4 argumentos, que os 4 principais argumentos contra a lei de cotas não passam de mitos. Que é o quê? Não tem gente com deficiência para ocupar a lei, as vagas não é verdade, que falta capacitação não é verdade, que as pessoas recebem benefícios de prestação continuada do governo e não querem disputar as vagas do mercado de trabalho, não é verdade. A gente mostra com números nacionais. Os ministérios do governo me ajudaram muito. Nós ficamos 2 anos estudando isso. E o mais recente, que está dentro de tribunais,
que o trabalho da minha empresa é perigoso para uma pessoa com deficiência vir trabalhar. Então, se ela vir, é perigoso para ela. Então, a gente demonstra também que não é verdade e tem juízes aceitando essa tese. Desembargadores, juízes de segunda instância. Então, a gente trabalha isso. Bem, o livro ele pode ser adquirido no Espaço da Cidadania, que é um contato lá nos Sindicatos Metalúrgicos de Osasco, mas... Ou pelo nosso e-mail, a gente orienta também. Não esqueçam, olha. Agora, eu estou sabendo que a Secretaria do Trabalho, o Portal do Trabalhador de Osasco, fará o lançamento do livro, estou falando hoje pela primeira vez aqui, no dia 25 de setembro, que vai às 9 horas da manhã, porque nesse dia estará acontecendo no Brasil inteiro o chamado Dia D, um dia para uma mobilização para que as pessoas com deficiência e empresas que querem contratar pessoas com deficiência busquem os postos do Sistema Nacional de Emprego. E em Osasco, o Cine está dentro do portal do trabalhador. Ótimo. Então terá essa ação lá, o livro será lançado lá e quem estiver lá ganhará gratuitamente o livro. Quem não for lá, compra com a gente. Infelizmente, nós estamos encerrando, mas nos comprometemos a informar o dia 25. Então, muito obrigado mais uma vez pelo programa aqui com vocês. E sem denúncia, a gente não consegue aplicar a nossa lei. Não esqueça, olha aí embaixo nossa telinha, mande suas sugestões e cobrem os seus direitos que vocês têm. Clemente, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Então, aguardem os nossos próximos programas e nos acompanhem aqui pelo e-mail. Um abraço a todos e a todas.